Amados irmãos e irmãs, hoje a igreja celebra a festa de um evangelista, um homem que escreveu o evangelho. Segundo a tradição, terminou por volta de 60 anos ou 70 anos depois de Cristo. Quem é este homem? Marcos, o evangelho de Marcos, o evangelho mais curto, entendido como mais objetivo, um evangelho mais direto acerca da vida de Cristo. A primeira leitura nos fala de humildade. É da carta de São Pedro. Revesti-vos todos de humildade no relacionamento mútuo, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá a sua graça aos humildes. Rebaixai-vos, pois, humildemente, sob a poderosa mão de Deus, para que na hora oportuna Ele vos exalte. A humildade faz com que a gente consiga estar na presença de Deus. Está claro aqui para nós, Deus exige os soberbos. E tem gente que faz uma oração soberba. Eu já falei disso aqui. Dizendo para Deus o que tem que ser feito. Um cristão nunca reza assim. Ele não diz para Deus o que tem que ser feito. E nem questiona por aquilo que não foi feito. Ele apresenta o coração e diz assim: misericórdia. Ele não bate no altar questionando aquilo que Deus realizou. Ele bate no peito, porque ele sabe que ele não é digno das bênçãos do Senhor. Esta é a posição de um católico. E o católico, ele reza com todas as dificuldades. Haja vista que nessa carta de São Pedro, vai dizer assim, versículo 9, desse capítulo 5. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que iguais sofrimentos atingir também os vossos irmãos. Mas depois de terdes sofrido um pouco, o Deus de toda a graça, que vos chamou para a sua glória eterna em Cristo, vos restabelecerá e vos tornará firmes, fortes e seguros. Todo mundo sofre, todo mundo tem sofrimento nessa vida. Mas o cristão, ele consegue sorver do sofrimento um sentido. Mesmo sendo o sofrimento mais terrível, naquele momento ele consegue encontrar Jesus e sorver dali uma graça. Mas para conseguir tirar a graça que está presente em toda a cruz, é só com muito amor. É só nessa humildade de saber que vem de Deus tudo. É Ele o nosso tudo. Nós somos um nada. Às vezes, a gente acha que entende bem a nossa vida, que sabe bem o que nós pedimos, mas não é. Nós vamos na carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 27, nós não sabemos como rezar. É Deus que vem em nosso auxílio, com gemidos inefáveis, o Espírito Santo que reza em nós. Então, momentos que a gente vai rezar com as lágrimas. Hoje são 4 sétimos dias aqui. O José, a Maria, o Clóvis e a Maria Paulina. A família sofre. Como sorver um sentido acerca disso? Primeiro, Deus deu e agora Deus permitiu a partida, levou. Temos que dizer como Jó, louvado seja o nome do Senhor, em tudo. Se a gente chora é porque valeu a pena conhecer, valeu a pena ter escutado, valeu a pena ser amado, valeu a pena ter cuidado. Acompanhando tantas famílias que sofrem, que padecem, a maior dor não é nem da partida, a maior dor é do remorso. É de não ter feito aquilo que deveria ser feito. Por isso que a gente tem que estar bem na graça de Deus, porque o cristão, ele não perde tempo. Ele cuida da família, ele é um bom profissional, ele faz caridade, ele não tem problemas com as outras pessoas. Se tiver, ele já resolve. Marcos, um homem muito firme, Paulo também, ele teve um momento difícil com Paulo, mas eles retornam, eles se perdoam. Eis o cristão. O cristão, ele tem uma vida resolvida a cada dia. Tem gente que não tem a vida resolvida nem com os outros, que dirá com Deus. Por isso que não tem uma paz no coração. Porque a paz é viver na presença de Deus. É viver com o Senhor. É viver em graça. Acompanhando aqueles que sofrem, chegam os familiares que têm uma revolta, porque não merece passar por isso. 1 ano de cama, sofrendo desse jeito. Não era melhor já partir? O que a gente tem que fazer? Agradecer a Deus por tudo. Nós não sabemos se aquele tempo não está sendo de purificação para aquela alma. É melhor sofrer aqui, de forma temporal, passageira, do que sofrer depois. Então nós bem sabemos que é tudo um mistério.
E eu preciso me entregar a Deus para não desesperar. Alguns vão dizer, nossa, eu quero morrer assim, de uma forma repentina, para não ter sofrimento. Mas, na verdade, a gente tem que querer morrer preparado. Seja como for. Eu quero estar preparado com o Senhor. Porque tantos partem sem preparação. E nós bem sabemos, aquele que não crer será condenado. A palavra é clara. Não adianta a gente colocar açúcar no Evangelho. O Evangelho é firme. Só o Senhor salva. Paulo viu isso. Pedro viu isso. Cada um dos discípulos viu isso na própria vida. Marcos, que nós celebramos hoje, é entendido como aquele jovem que no momento que nosso Senhor seria levado para ser condenado, ele correu com medo. Estava vestido só com um lençol, deixou o lençol cair e foi. No meio daquela madrugada, com medo. E o Senhor traz esse jovem de novo e faz com que ele escreva o Evangelho, falando sobre o próprio Cristo, que um dia ele deixou com medo. Quantas pessoas que o Senhor vai resgatar, que no medo se afastaram, que se perderam em falsas doutrinas, mas voltam, porque Deus chama cada um de nós a ser um Evangelho vivo, a ser a sua igreja. E que alegria saber que Deus escolheu homens fracos, medrosos, para transformar esses corações. Porque aí a gente vai olhar e dizer, o Evangelho é para mim, porque eu também sou fraco, sou medroso, tem uma série de limitações. Sim, ele disse, eu vim para os doentes. Somos nós, doentes aqui, procurando cura. Cada um com sua situação de dor. Até porque a gente vê muitas vezes pessoas que são sadias no corpo, mas na alma estão tão frágeis, estão morrendo. E se elas não buscarem a fonte de toda a graça, aquele que pode curar, ficarão afogadas em suas próprias lágrimas. Precisamos conhecer o Senhor. Esse Senhor que Marcos também escreveu. E o bonito é saber que a gente não vai ser chamado a escrever um Evangelho, como Marcos fez, mas você é chamado a ser um Evangelho. As pessoas têm que olhar para a vida do cristão e aprender sobre Jesus. É lindo quando a gente olha para aquele que serve a Deus de verdade, a vida dele apresenta Jesus para outro, é automático. Não tem como. Se eu sou um cristão verdadeiro, a minha vida ela vai apresentar Jesus para alguma pessoa. E a pergunta é, quem que você já evangelizou até hoje? Quem que você já teve coragem de falar sobre Deus? Quem que, vendo o seu exemplo de fé, buscou o Senhor? É na humildade que nós somos instrumentos. É na vida de oração que nós nos tornamos instrumentos. Não somos merecedores. Nós somos vasos de barro. Mas Deus derrama em nós um perfume que é divino e que alcança tantos. E aí a função do vaso é conquistar não para si. Marcos não fala de si no Evangelho. Ele fala de Jesus. A tua vida tem que falar de Jesus. A gente está num tempo de pessoas tão orgulhosas, metidas, que querem ser conhecidas. Querem que todo mundo fale delas. O que adianta ter muitas pessoas que falem de você, se a sua vida não falar de Jesus? Porque se a minha vida não fala de Jesus, é porque eu não sou amigo de Jesus. Eu só me salvarei se eu for amigo dele. Por isso, a minha maior preocupação tem que ser a amizade com Cristo. A amizade com o Senhor. Eu preciso conhecê-lo para poder amá-lo e dar a minha vida por ele. Agora é muito importante não perder um versículo especial desta primeira leitura, que é acerca do inimigo, vosso adversário, o diabo, rodeia como um leão a rugir, procurando a quem devorar. Sim, ele, tantos momentos, fica ao nosso lado, querendo pegar uma brecha, se aproveitar de uma situação, para que a gente deixe de rezar, para que a gente deixe de louvar, para que a gente deixe de acreditar, para que a gente deixe de vir à missa. E se a gente não despertar, se a gente não estiver em oração, a gente cai na boca do leão. Para que nós possamos vencer, temos que estar muito bem alimentados da Eucaristia, muito bem fortalecidos da oração, muito bem trabalhados mesmo
na penitência para não sermos enganados. O mundo vai vir para te seduzir. Você não vai escutar um rugido de leão, de modo que você fuja. Você vai escutar um canto de sereia. Você vai escutar uma canção assim, bem da sedutora. O mundo trabalha nisso, com sedução, para poder te levar. Não caia nessa armadilha. E como quebrar esse canto da mentira? Com o canto de Maria, com Magnífica. É dizer todos os dias: a minha alma glorifica ao Senhor. Meu espírito exulta em Deus, meu Salvador. Pois Ele viu a pequenez de sua serva. Desde agora, as gerações hão de chamar-me de bendita. O poderoso fez em mim maravilhas, e santo é o seu nome. Nós estamos aqui para poder proclamar o nome do Senhor. O nome santo, que é resposta para nossas dores. Tem uma doença, tem uma dor, tem uma insegurança, tem um medo, tem uma angústia. Qual é a resposta? Cristo. Estou num momento de decepção. Olha, estou passando por um flagelo. Padre, uma situação financeira terrível. Qual que é a resposta? Cristo. Eu vou lá, eu me dobro, permaneço com Ele, para que Ele possa fazer a graça permanecer em mim. E com a graça eu me levanto, com a graça eu sou curado, e com a graça eu posso ajudar outros também a encontrar cura e salvação. É bonito, a tradição também vai dizer que talvez o cenáculo tenha sido uma propriedade da família de Marcos. Interessante isso. Imagina a sua casa ser um cenáculo. Todos que estavam no cenáculo foram preenchidos do Espírito Santo. Queira que a sua família seja totalmente preenchida do Espírito Santo, para poder cantar as alegrias de Deus. E aí é importante que você saiba vencer os seus medos, como Marcos, confiando realmente nesse Deus que transforma todas as coisas. Hoje, apresente esse coração pedindo ao Senhor a firmeza necessária para que a sua vida seja uma história de salvação. Que você contemple os sinais de confirmação do amor de Deus por você. O Evangelho, ele é o envio dos discípulos ao mundo inteiro. Ao mundo inteiro. Por que o Senhor os enviou? Porque Ele quer salvar a todos. A todos. E disse que os eleitos serão guardados, serão protegidos. Embora eles passem por tantas dores, eles são protegidos. E aí a gente entende, nós estamos falando aqui ó, que o mal não os atingirá, se beberem algum veneno mortal, não vai acontecer nada com eles, né? Expulsarão demônios. Mas, se impuseram as mãos sobre doentes, ficarão curados. Mas eles morreram, martirizados. Que coisa estranha, como que não é contraditório isso? Não, não é contraditório. Cristo curou a tantos e morreu crucificado. Salvou a tantos e morreu numa cruz. Quem questionou isso foram aqueles que não creem. Os que creem não questionam. É bonito saber que alguém que vive a santidade está tão na presença de Deus que não questiona o que acontece, porque não sai da presença do Senhor. A doença não rouba de Deus, as tribulações não roubam de Deus. Ele está mesmo abraçado, firme na fé. E aí, o que acontecer não foi porque ele se afastou do Senhor. Porque às vezes a gente questiona Deus por algumas coisas que a gente buscou, coisas que nós fizemos, e depois a gente chora por aquilo que nós mesmos cavamos, pelas nossas misérias, pelos nossos pecados. Por que Deus fez isso? Eu já falei para muita gente que Deus fez isso, você fez tudo errado. Você não perguntou para Deus qual era a vontade dEle. Você já foi metendo os pés pelas mãos, não tem vida de oração e quer questionar Deus por aquilo que foi feito na tua vida. Isso é resultado da tua falta de fé. Agora alguns são super piedosos, rezam, caridosos, comungam e passam por algumas dores. Como entender isso? Para entender isso, pergunta para a pessoa que está sofrendo. Porque se ela está unida a Jesus, ela não vai questionar o Senhor. Ela vai dizer, tudo para a glória de Deus. Deus sabe de todas as coisas. Se eu tenho que passar por isso, eu vou passar. Como Cristo, eu beberei até a última gota do cálice por nosso Senhor. E aí, eu lembro de uma senhora, só ela ia para a missa. Só ela ia para a igreja. Tinha um casal de filhos,
e o esposo. O esposo alcoólatra, a filha bem perdida no mundo, o filho também, drogas e tudo, uma família assim, só ela sendo esteio de fé. E ela participava dos grupos, as pessoas perguntavam, nossa, mas sempre sozinha? Sim, sozinha não, né? Com Deus. Vou rezando pela minha família. Um dia eles estarão aqui. E foi rezando, sempre, sempre. E aí o pessoal dizia, não, mas olha, Deus vai realizar um milagre, porque não tem como. O jeito que essa mulher reza, que ela faz penitência, essa mulher é boa demais, ninguém junto aqui, esse grupo não dá a caridade dessa mulher. Como que pode ela passar uma coisa dessa? Aí um dia ela faltou no grupo, faltou no apostolado da oração, na intercessão ela não estava. O que aconteceu com ela? Na missa ela faltou. O que aconteceu com essa senhora? Descobriram que ela estava doente, e muito doente. Era uma doença incurável. E nesse momento, foi uma grande tristeza. Ela foi perdendo os cabelos, ela foi emagrecendo, foi tanta dor, tanta dor. E depois de um tempo, ela vem para a igreja, raquítica, esquelética, cansada, com um sorriso. E aí, ela senta no banquinho que ela sempre sentava e olha para o sacrário. Nisso vem um dos homens que ali trabalhava, que conhecia ela, e diz, nossa, eu não sei nem o que dizer para a senhora. Estou vendo a senhora aqui, olha. E aí ele usou um termo que ela o exortou. Ele falou assim, que dó de ver a senhora passar isso. Ela olhou para ele e disse, cale a tua boca. Não diga dó. E nesse momento ele ficou assim, nossa, como assim? Não diga dó. Louvado seja Deus por tudo. Eu pedi para o Senhor a salvação da minha casa, a salvação da minha família. Quando a doença chegou, meu marido lembrou que tem uma esposa, deixou a mesa de bar e passou a ficar comigo em casa. Meu filho, perdido que estava nas drogas, entendeu que um dia a mãe morre. Lembrou dos tempos que ele ficava no meu colo e quis ter meu colo de novo. Ele também voltou para casa. Minha filha, essa, chorou tanto pedindo perdão, porque estava sentindo que perderia a mãe logo, logo. E eles estão indo com a missa. Estão indo na missa comigo, lá na capelinha, perto do hospital. Eles já se confessaram, já voltaram para a Eucaristia. O que eu tenho a pedir? Nada mais. Minha alma está entregue ao Senhor. E minha família está vivendo no Senhor. Quando Ele me quiser levar, amém. Se quiser curar e fazer um milagre, eu sei que Ele é capaz, amém. Mas em tudo eu glorificarei. Pois eu nunca entendi que a alegria dessa vida é ser simplesmente um corpo sadio. A alegria dessa vida é abraçar a salvação, seja como for. A doença passa, mas a vida que o Senhor abre para mim é eterna. E lá eu não vou mais chorar. Lá eu não terei mais dor. Que seja uma palavra de consolação para vocês que celebram o 7º dia. Buscar a vida eterna, a pátria verdadeira. Para aqueles que creem, não para no sepulcro, não para no sepultamento. A vida não é vencida pela morte. O Senhor derrotou a morte na cruz. E quem carrega a sua cruz já é vencedor sobre a morte. Nós estamos nessa Santa Missa para receber a graça de Deus. E hoje, pedindo a intercessão de São Marcos Evangelista. Que ele interceda por nós, para que a nossa vida fale de Jesus. Para que a nossa vida seja um evangelho. A ponto do mundo olhar e dizer, glória a vós, Senhor. Eu vejo nele, eu vejo nela, palavras de salvação. Convido você, nesses últimos momentos desta homilia, a olhar bem para o teu coração e rezar. Talvez hoje seja o retorno de alguém para Deus, como tem acontecido nesses dias. Talvez hoje o Senhor tenha falado de uma forma especial para o teu coração. Tenha feito você sentir uma saudade de Deus e uma preocupação. Se Deus te chamasse hoje, para onde você iria? Então, aproveite que você está no céu, que é a missa, e peça ao Senhor essa graça, a graça da conversão, de ter um coração guardado nele. Peça ao Senhor o retorno, o levantamento, a restauração, o perdão. E não tenha dúvida,
Ele não te negará, pois o primeiro que quer a sua salvação é o próprio Deus da tua vida, que conquistou a salvação na cruz. Assim, Jesus, estamos diante do teu altar. Te apresento as lágrimas destas famílias enlutadas. Te apresento as dores dos corações. Te apresento, Senhor Jesus, as dores das famílias que pediram para mim, que estão com filhos internados, pais em situação de dor. Te apresento cada um daqueles que hoje estão passando por tribulações. Que, como a palavra de Pedro hoje nos diz, que eles fiquem fortes, firmes na fé, aprendendo a te abraçar na hora da dor e cantar um canto de vitória, mesmo sem enxergar agora a derrota total de todo o mal, confiando verdadeiramente que aqueles que são teus, vitoriosos, já são. Assim te louvamos, Senhor Jesus, e pedimos que a mãe dos evangelistas, a mãe dos apóstolos, interceda por nós, segure as nossas mãos e nos ensine a rezar.